Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra hoje, aqui neste livro sagrado, 2 versículos aqui que muita gente faz polêmica por esse versículo, por não entender. Às vezes a gente posta algo na rede social e alguém entra de lá debatendo, mas eles não querem ler. Aqui no livro de Louvado seja Deus, Gênesis capítulo 6, versículo 6, diz assim, olha: e se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Não é um versículo interessante? E se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Mas lá em 1 Samuel, capítulo de número 15, louvado seja Deus, eu estou aqui no vento, 1 Samuel, capítulo de número 15, glória a Deus, 1 Samuel 15, 35. 15, 35 diz assim: e Samuel nunca mais viu Saul em toda a sua vida, porque Samuel teve dó de Saul, mas o Senhor se arrependeu de ter posto a Saul como rei sobre Israel. Tá vendo? O Senhor se arrependeu de criar o homem e o Senhor se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Vamos desenrolar isso aqui. Deus, ele não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Número 23, 19. Quero pedir sua atenção. Porém, o livro de Gênesis 6, 6... e 1 Samuel 15, 35 diz que ele se arrependeu. E agora, Deus não se arrepende porque cometeu algo errado, de maneira alguma, mas porque ele pode mudar de atitude, de acordo com a sua vontade permissiva. Então, o arrependimento de Deus, vê se você consegue entender. Eu vou fazer aqui uma alegoria de um pai. Você tem um filho obediente, ele diz assim: meu filho, você vai passar de ano, papai vai dar uma bicicleta. Então o pai prometeu a ele uma bicicleta. Ele não passou de ano, de repente ficou rebelde, aí o seu pai vai não dá mais a sua bicicleta. Vê se você consegue entender. Deus não tem nada para se arrepender, mas ele muda de atitude. Ele promete, ele dá uma coisa. Ele ungiu, ele criou o homem para viver eternamente. Aí o homem pecou no paraíso, aí ele tirou a vida eterna do homem eternamente, como ele ia viver no paraíso. Eu acho que você consegue entender. Saul, ele colocou Saul para ser rei em Israel, mas ele tirou o seu reinado. Então vamos aqui, ele muda de atitude, né? De atitude, de acordo com a sua vontade permitida. Então vamos aqui, Deus não se arrepende porque não tem alguma fraqueza de caráter. Deus não é igual ao homem que vive sobre a influência do meio. Então, 1 Samuel 16, 7. Então, porque não tem cometido pecado algum, Deus não comete pecado, não tenta nem pode ser tentado pelo mal, porque ele é justo e ele é santo. Então Deus, ele não tem quebra de caráter. Aí agora, mas sim, por quê? Né? Mas sim, por quê? Porque ele muda de atitude. A pergunta é: Deus não se arrepende? Não. Aí agora, mas sim, porque muda de atitude. Devido à sua vontade permissiva, Deus poderá mudar de atitude. É o que fala Gênesis 6, 6. Ele tem profundo desgosto. Deus estava desgostoso com as atitudes precipitadas
do rei Saul. Então Deus, ele fica desgostoso com as suas atitudes. Deus fica desgostoso com as minhas atitudes. Aí então ele promete, nós temos uma promessa, ele prometeu algo, mas se nós também mudar com ele vai mudar com a gente. Aí alguém vai dizer assim, não, Deus prometeu, ele vai dar. Ele tira, ele tanto permitiu o reino, como ele tirava o reino. Você lembra do rei Belsazar, que pegou os utensílios da casa de Deus e fez o que eu chamo de baile fatal? E aí ele foi lá zombar das coisas de Deus, as taças, bebendo vinho com a turma, numa farra medonha. E ali quando aparece uma mão, um dedo escrevendo na parede, que ele se assustou que batia um joelho no outro. Então ali aquele homem também, ele tinha o seu lugar, então ele afrontou Deus. Mas vamos aqui, Deus não se arrepende, nem está sujeito à vontade do homem sobre 3 aspectos. Aí você vai entender. Deus não se arrepende, nem está sujeito à vontade do homem sobre 3 aspectos. Não está sujeito ao animismo não pentecostal. Não é nenhum gênio da lâmpada ou serviçal do homem. De maneira alguma, Deus não é aquele gênio da lâmpada que contava que era só enfergar, e ali ele aparecia e você podia pedir o que você quiser. Deus, ele não é desse jeito. Por isso Deus não se arrepende nem está sujeito à vontade do homem. Ele não é o gênio da lâmpada. Não está sujeito à teologia da prosperidade. Não realiza nenhuma vontade carnal que resulte na vaidade humana. Daí, quantas pessoas pede dele, depois cai fora, abandona ele, porque ele sabe que é para nossa vaidade. Por isso que você vê pessoas tão boazinhas e você vê elas não arrumam nada, porque Deus sabe tudo. Esse evangelho da prosperidade, venha para parar de sofrer, que você não vai faltar nada. Esse evangelho, Deus não está sujeito a isso não. Então você entendeu? 3 aspectos. 3. Não está sujeito ao animismo neopentecostal. Nem está sujeito à teologia da prosperidade. 3. Não está sujeito aos sonhos de conquista. Se os sonhos não forem para a glória de Deus, não serão realizados. Por isso que tem pessoas que mexem com uma coisa ali, mexem com outra ali, para um inventa outro. Não dá certo. Não dá certo. Aí hoje, podendo eles se colocarem na vontade de Deus, eles mexem com uma coisa aqui, mexem com outras acolá, e desejando que a casa de Deus se feche. Desejando é que a obra pare. Como é que vai dar certo? Não vai, é só prejuízo. Mexe com uma coisa, mexe com outra e não dá certo. É melhor se apegar só um e ficar na brecha junto com Deus. Louvado seja Deus. Somente seremos ouvidos por Deus e teremos os nossos sonhos de conquista realizados. Preste atenção. Se conseguiremos a prosperidade em nossas vidas, se tivermos um coração piedoso, vivemos em santificação e oramos ao Senhor constantemente. Agindo assim, então Deus haverá de arrepender-se, ou seja, mudar as suas atitudes com relação a nós, de acordo com a sua vontade permissiva.
Então eu preguei um vídeo, coloquei aí. Deus já tinha dado a sentença da morte do rei Ezequias. Mas o rei Ezequias orou, se humilhou a Deus, aquebrantou o coração. Deus tirou a sentença de morte e colocou mais 15 anos de vida. Então é desse jeito, Deus se arrepende, mas assim, Deus não é filho do homem para que se arrependa, mas não tem nada de alguém contender com esses 2 versículos, que dá para você entender. Ele muda de atitude. Não é se arrepender que está falando, Deus, eu fiz o homem. Não, ele muda de atitude. O homem era para viver eternamente, pecou, desobedeceu ele, agora o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, está hoje em Cristo Jesus. Aquele que confessar o Senhor com sua boca, abra sua Bíblia, seja ela qual for, lá em Romanos capítulo 10, e lê ali versículo 9 e versículo 10, que você vai ver que aquele que confessar com sua boca e crer no seu coração será salvo. Porque com a boca você faz confissão, mas com o coração você crê para ser justificado. Então que Deus o abençoe. No nome de Jesus, compartilhe este vídeo.